Você acordou hoje. Antes mesmo de abrir os olhos, a voz já estava lá. Que horas são? Preciso levantar. Que dia é hoje? Tenho que resolver aquilo. Será que vai dar tempo? Ontem eu devia ter dito aquilo. Por que fulano não me respondeu? Preciso organizar a semana. Estou cansado. Mais 5 minutos. Essa voz não pediu licença. Ela simplesmente apareceu, como todos os dias, e continuará falando até o momento em que você adormecer. E talvez continue falando nos sonhos, nos pesadelos, no sono inquieto. Ela comenta, julga, planeja, lembra, antecipa, reclama, compara, deseja, teme. Ela nunca se cala. Ela é a companheira mais constante da sua vida. E, no entanto, você provavelmente nunca fez a pergunta mais óbvia e mais aterrorizante que se pode fazer sobre ela. Quem é que está falando? Essa pergunta parece simples, mas carrega consigo um abismo. Por quê? Se você olhar com atenção, perceberá algo desconcertante. Você não sabe quem está falando. Você sempre assumiu que a voz é você, que você é a voz. Mas será mesmo? Se você fosse a voz, você não poderia ouvi-la. Você ouve a voz. Ela fala e você escuta. Portanto, existe um ouvinte e existe uma fala. Existe uma distância, um espaço, uma dualidade entre quem fala e quem ouve. E essa dualidade é o mistério central da consciência humana. Jiddu Krishnamurti, um dos pensadores mais radicais e desafiadores do século XX, dedicou décadas de sua vida a explorar exatamente essa pergunta. Ele não oferecia respostas prontas, sistemas filosóficos ou métodos para seguir. Ele fazia algo muito mais perturbador. Ele apontava para a pergunta e convidava o ouvinte a olhar por si mesmo. E o que Krishnamurti viu e tentou nos mostrar é que a voz na nossa cabeça não é quem nós somos. É apenas o ruído do pensamento condicionado. E enquanto permanecermos identificados com esse ruído, viveremos em uma prisão invisível, achando que somos livres. O pensador e o pensamento. A primeira coisa que Krishnamurti nos convida a investigar é a relação entre o pensador e o pensamento. Nós acreditamos que existe um eu, uma entidade estável, um centro, um pensador que produz os pensamentos. Eu penso, logo existo, disse Descartes, e essa frase se tornou o alicerce da identidade ocidental. Mas Krishnamurti desafia essa suposição. Observe o que acontece na sua mente. Um pensamento surge. De onde ele veio? Você o escolheu? Você decidiu pensar exatamente isso, neste exato momento? Ou o pensamento simplesmente apareceu, como uma nuvem no céu, sem que você o convocasse? Se você prestar atenção, perceberá que os pensamentos surgem espontaneamente. Eles vêm de algum lugar, memórias, condicionamentos, experiências passadas, desejos, medos, e se apresentam à consciência. Só depois que o pensamento já surgiu é que a mente diz, eu pensei isso. O pensador é criado pelo pensamento e não o contrário. Isso é revolucionário. Significa que o eu que você acredita ser, a voz que fala, o centro que decide, o autor dos seus pensamentos, é, na verdade, um subproduto do próprio pensamento. É uma construção, é uma imagem, é uma persona montada por fragmentos de memória e condicionamento. O pensamento cria o pensador, e o pensador, imediatamente, reivindica a autoria dos pensamentos. É uma falsificação em tempo real. Um ventríloco cósmico onde o boneco acredita que é ele quem fala. Krishnamurti dizia, o pensador é o pensamento. Eles não são duas coisas separadas. Essa afirmação parece abstrata, mas é de uma concretude absoluta. Experimente agora. Tente encontrar o pensador separado do pensamento. Existe um você silencioso, anterior à voz, que observa os pensamentos surgirem e desaparecerem. Ou você está tão fundido com a voz que acredita ser ela. A diferença entre essas duas experiências é a diferença entre ser livre e ser escravo do próprio condicionamento. O condicionamento que fala. Se a voz na sua cabeça não é você, quem é ela? A resposta de Krishnamurti é perturbadora pela sua simplicidade. A voz é o condicionamento. É o depósito de tudo que você aprendeu, ouviu, absorveu e experimentou desde que nasceu. São seus pais falando através de você. É a sociedade falando através de você. É a religião, a cultura, a propaganda, a escola,
os amigos, os traumas, as ambições. Tudo isso condensado em um fluxo incessante de palavras internas que você chama de eu. Pense no seu diálogo interno. Do que ele fala. Fala de preocupações que foram ensinadas como importantes. Fala de desejos que foram implantados como valiosos. Fala de medos que foram herdados sem questionamento. A voz repete padrões. Ela é previsível. Se você for honesto, perceberá que os mesmos temas, as mesmas reclamações, os mesmos julgamentos, as mesmas ansiedades circulam há anos, talvez décadas. A voz não é original. Ela é uma gravação. É um programa rodando. E o programa tem um propósito: manter a ilusão de um eu separado, permanente, no controle. O pensamento tem medo de cessar porque, quando o pensamento cessa, o pensador desaparece. E o pensador fará qualquer coisa para evitar esse desaparecimento, inclusive falar sem parar, mesmo que não tenha nada de útil a dizer. Já reparou como, nos momentos de silêncio e quietude, a voz fica inquieta? Ela procura um problema para resolver, uma memória para reviver, um plano para traçar. Ela não suporta o vazio, porque no vazio o eu não existe. E isso, para o eu, é a morte, o observador e o observado. Krishnamurti introduz aqui um dos seus conceitos mais profundos e mais mal compreendidos, a dissolução da divisão entre o observador e o observado. Nós vivemos acreditando que existe um eu aqui dentro, olhando para um mundo lá fora, um sujeito que observa e um objeto que é observado. Mas essa divisão, diz Krishnamurti, é a fonte de todo conflito, interno e externo. Quando você olha para uma árvore, existe você e a árvore, ou existe apenas o ato de olhar, no qual você e a árvore são um só fenômeno? Quando você sente raiva, existe você sentindo raiva, ou existe apenas a raiva, e o você é parte da raiva, criado por ela? Krishnamurti dizia, o observador é o observado. Não há uma entidade separada da experiência. Há apenas a experiência. E a crença em um observador separado é a raiz da ilusão. Isso se aplica diretamente à voz na cabeça. Quando você ouve a voz, quem está ouvindo? Se você olhar com máxima atenção, perceberá que não há um ouvinte separado da voz. Há apenas o ouvir. A consciência do pensamento não é um alguém que está consciente. É a própria consciência. A consciência não é pessoal. Ela não pertence a ninguém. Ela é o espaço onde os pensamentos surgem e desaparecem. Mas nós, condicionados, nos apegamos a alguns pensamentos, os chamamos de meus, construímos uma identidade com eles e pronto, nasce o eu ilusório. A prática que Krishnamurti sugere não é uma técnica, não é um método, é uma observação sem escolha. É simplesmente prestar atenção ao que acontece na mente, sem julgar, sem reprimir, sem seguir. Apenas observar. Nessa observação, algo extraordinário pode acontecer. O observador, aquele que se acreditava separado do pensamento, desaparece. E o que resta é apenas a consciência, impessoal, silenciosa, viva. Não é um estado a ser alcançado no futuro. É o que está presente agora, obscurecido pelo ruído. O silêncio que não é vazio. Se a voz se cala, mesmo que por um instante, o que resta? Muitas pessoas temem o silêncio interior. Temem que, se os pensamentos pararem, haverá um vazio assustador, um nada, uma aniquilação. Krishnamurti apontava que esse medo é o medo do eu de deixar de existir. Mas o que realmente resta quando o pensamento cessa não é um vazio morto. É uma presença viva, um silêncio pleno. Uma atenção sem objeto, uma inteligência que não é fabricada pelo cérebro condicionado, mas que é a própria base da existência. Esse silêncio não é ausência de som. Você pode estar em um ambiente barulhento e ainda assim haver silêncio interior. O silêncio de que Krishnamurti fala é a cessação do diálogo interno compulsivo. É a mente que, pela primeira vez, está quieta sem ser forçada. Não é um silêncio imposto pela disciplina, pela concentração, pela meditação técnica. É um silêncio que acontece naturalmente quando você vê, com clareza absoluta, que a voz não é você. Quando essa identificação cai, o silêncio vem, não como uma conquista, como uma consequência. Nesse silêncio, a percepção é direta. Não há intermediário entre você e a realidade. Não há uma voz comentando o que você vê, julgando o que você sente, classificando o que você experimenta.
Há apenas o ver, o sentir, o experimentar. Isso pode soar abstrato, mas é a coisa mais concreta do mundo. É o que acontece quando você olha para o pôr do sol. Por um segundo, a mente emudece. É o que acontece quando você ouve uma música e se perde nela. É o que acontece quando está em perigo real e a voz para, e há apenas ação. Esses momentos de silêncio são vislumbres do que Krishnamurti apontava: o medo de não ser. Por que é tão difícil sustentar esse silêncio? Porque a voz volta, sempre, com tanta força. Krishnamurti diria que é porque o pensamento é o eu. E o eu tem medo de morrer. A cada momento de silêncio, o eu se sente ameaçado. Ele precisa se reconstituir rapidamente, retomar o controle, voltar a comentar, julgar, planejar. Por quê? Se o silêncio durar muito tempo, o eu se dissolve. E o organismo psicologicamente condicionado interpreta essa dissolução como morte. Esse é o medo fundamental. Não é medo de perder o emprego, de ser rejeitado, de ficar doente. É o medo de não ser, de não existir como entidade separada. Esse medo está na raiz de toda ansiedade, de toda depressão, de todo conflito. E a ironia é que o eu que teme deixar de existir nunca existiu de verdade. É uma sombra defendendo seu direito de ser sombra. É um personagem de ficção com medo de que o livro acabe. Krishnamurti não oferecia consolo para esse medo. Ele dizia: olhe para ele, olhe sem fugir. Observe o medo de não ser. Quem está com medo é o pensamento que está com medo. O pensamento criou a imagem de si mesmo e agora treme diante da possibilidade de que essa imagem se dissipe. Mas você não é a imagem. Você é a consciência que vê a imagem. E a consciência não teme nada, porque nunca nasceu e nunca morrerá. Ela não é uma coisa entre as coisas. É o espaço onde as coisas surgem e desaparecem. A mente silenciosa e a ação verdadeira. Alguém poderia perguntar: se eu silenciar a voz, como vou funcionar no mundo? Como vou planejar, trabalhar, resolver problemas, tomar decisões? Krishnamurti não pregava a inação. Pregava a ação que nasce do silêncio, não do ruído. A ação que surge da percepção direta, não do pensamento condicionado. Quando a mente está silenciosa, ela é muito mais eficaz. Porque o pensamento condicionado é repetitivo, limitado, preso ao passado. Ele só pode operar com o que já conhece. Já a inteligência que surge no silêncio é criativa, fresca, adaptada ao momento presente. O cérebro ainda funciona. A memória, a técnica, o conhecimento são usados quando necessários. Mas eles não são mais a voz que comanda a sua vida. São ferramentas que você usa, não o dono que usa você. Já reparou como as melhores ideias surgem quando você não está pensando? No banho, na caminhada, no momento de distração? É o silêncio que permite à inteligência operar. O pensamento, nesses momentos, descansa. E quando descansa, a mente se renova. Krishnamurti dizia que uma mente que está sempre ocupada, sempre tagarelando, é uma mente rasa. Por mais erudita que seja, por mais informada que esteja, é rasa. Porque não toca as profundezas onde a vida realmente acontece. A pergunta que dissolve. Krishnamurti usava um método que não era método. Ele fazia perguntas. Não para que você respondesse com a mente, mas para que a pergunta mesma operasse como um bisturi na sua consciência. A pergunta quem fala na sua cabeça não é para ser respondida com palavras. É para ser vivida. É para que você, ao longo do dia, preste atenção à voz e se pergunte: quem é esse? De onde ele veio? Ele sou eu? Essa atenção, dizia Krishnamurti, é como fogo. Ela queima a identificação. Você não precisa fazer nada além de observar. A própria observação, quando intensa e sem escolha, dissolve a falsa identidade. Não é um processo de tempo. Não é algo que você pratica durante 10 anos e um dia alcança. Pode acontecer agora, neste exato momento. Se você realmente olhar para a voz e perceber que você a ouve, e que, portanto, não pode ser ela, a cisão acontece. E o que resta é a consciência livre do conteúdo. A liberdade não é um destino. É o ponto de partida que o pensamento escondeu. Este texto não é para ser acreditado. Krishnamurti insistia nisso. Não acredite em nada do que estou dizendo. Investigue. Veja por si mesmo. A autoridade, seja do guru, do livro,
da tradição é a negação da inteligência. A única maneira de descobrir a verdade sobre a voz na sua cabeça é olhar para ela diretamente, sem intermediários, sem métodos, sem esperança de chegar a lugar nenhum. Sente-se em silêncio, não por 20 minutos obrigatórios, mas agora, por alguns segundos. Feche os olhos se quiser, ou mantenha-os abertos. Ouça a voz. Não lute contra ela. Não tente silenciá-la. Apenas ouça. Quem é que está falando? De onde veio esse pensamento? Ele foi escolhido ou simplesmente apareceu? Existe um você separado dele, ouvindo, ou existe apenas o ouvir? Sem ouvinte, faça essa investigação sem expectativa, sem a ambição espiritual de se iluminar. A ambição espiritual é apenas mais um movimento do eu. Krishnamurti dizia que a verdade é uma terra sem caminhos. Ninguém pode levá-lo até ela. Nenhum vídeo do YouTube, nenhum livro sagrado, nenhum mestre iluminado. Porque a verdade não está em outro lugar. Está exatamente onde você está agora. Está nessa voz, nesse silêncio, nesse olhar. A pergunta quem fala na sua cabeça é a porta. Não para uma nova crença, mas para o fim da crença. Não para uma nova identidade, mas para a dissolução da identidade. Não para mais conhecimento, mas para a percepção direta do que é. E o que é, quando o ruído cessa, não pode ser nomeado, não pode ser ensinado, só pode ser vivido. A voz continuará. Ela faz parte do organismo, como o batimento cardíaco, mas a sua relação com ela mudará radicalmente. Você não será mais o escravo que obedece a cada ordem do pensamento. Você não será mais o ator que representa o papel que a voz escreveu. Você será o espaço onde a voz acontece, o silêncio que a envolve, a consciência que a testemunha. E isso, ainda que as palavras não possam capturar, é a liberdade. Não a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de não ser dominado pelo querer. A liberdade de ser, simplesmente, sem a voz dizendo o que falta, o que sobrou, o que deu errado, o que precisa ser conquistado. Apenas ser, em silêncio, em paz, em casa,